Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Rapidinha com Luz Amorim nesta segunda-feira, começando mais um dia de luta, né? Mais um dia, segunda-feira, dia 8 de maio, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres guerreiras que estão aí, cada dia que passa, tentando abraçar e cuidar não só da sua vida, mas da vida de todos que estão ao seu redor. Parabéns a você, mulher brasileira, em primeiro lugar. Gente, hoje mais uma semana que começa a trabalhar e olha, são 1.054 novas mortes, infelizmente, em todo o Brasil. E aí o presidente vem, vamos parar de frescura, vamos parar de mimimi. Pois é, Jair Messias Bolsonaro, mimimi, frescura, 1.054 mortes de ontem para hoje, nas últimas 24 horas pelo Covid-19. E aí ele manda uma comitiva para Israel, né, para verificar lá um tal de spray que poderia curar o Covid, é mais uma das... Pois é, ele mandou lá o Eduardo Bolsonaro, o filho dele, mais a sua comitiva, e num evento oficial, imaginem vocês, o Ernesto Araújo, o ministro do Itamaraty lá, o embaixador Ernesto Araújo, foi repreendido pelas autoridades por estar sem a máscara. Ele foi para o evento sem a máscara. Quer dizer, não respeita nem um país que está dando exemplo, que está conseguindo combater, que tem suas regras e que tem tido êxito. Mas ele, como ministro do Itamaraty, vai lá e enxovalha mais uma vez o nome do nosso país, sendo repreendido em público por estar sem a máscara. Outro assunto que eu quero falar com vocês é essa questão ainda do poder judiciário, né? Essa questão do Ministério Público há 3 anos, 4 anos atrás, o Dallagnol, gravações do Dallagnol, mais uma vez, confirmando o envolvimento de autoridades judiciais e inclusive da maior corte desse país, a presidente, na época, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, estaria envolvida, tem áudio dela, tem envolvimento dela tentando manter o Lula preso, né? Quando um juiz teria determinado que ele fosse solto, ela teria intervido, segundo essas gravações, eles conseguiram obter provas de que ela teria se envolvido. O Dallagnol falando com uma outra procuradora, com uma outra juíza, enfim. É um imbróglio terrível de uma grande articulação para, infelizmente, prejudicar uma pessoa, no caso, Luiz Inácio Lula da Silva, e mantê-lo preso como ele foi mantido e fora de qualquer condição de pleito em 2018. Pois é, muita coisa podre que aconteceu que está vindo à tona agora. Bom, agora eu quero falar uma coisa também que é terrível. Vocês lembram em 2019, quando acabou de tomar posse o Jair Messias Bolsonaro na presidência, e o seu filho, Eduardo Bolsonaro, foi também eleito deputado federal, tomou posse? De repente, nem mais que de repente, o Bolsonaro queria colocar o seu filho, o Eduardo, lá nos Estados Unidos. Queria que ele fosse para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, fosse embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos. E se mobilizou, lançou o filho dele, e algumas forças, não pode isso, ele acabou de ser... não tem condições, tem que ter toda uma questão diplomática para ser um embaixador do país, ainda mais nos Estados Unidos. Mas ele sabe fazer sanduíche, sabe fazer cachorro, até isso saiu na época, sabe? Foi uma questão até de chacota na época. Pois é, mas demoveram da mente dele e acabou que, mesmo com todos os informes, mas eu posso então botar ele no Itamaraty, aí como é que vai fazer? Aí vocês têm que aceitar, né? Não, pois é, mas não. O Eduardo, para ser embaixador, tem que passar por uma sabatina, e aí a coisa pega, né? Pois é. E aí acabou que ele não foi, mas ele chegou a ser recebido, na época, o Jair Messias, o presidente, lá na Casa Branca, junto com o Eduardo Bolsonaro, o filho dele, pelo Donald Trump. Tiveram toda essa articulação, o Donald Trump até se manifestou, eu acho que se mandarem ele vai ser uma pessoa boa, é filho do presidente, é meu amigo e tal. Isso Donald Trump, na época, isso em 2019, olhem só. Todo mundo estranhou por que tanto interesse, né, de botar o filho como embaixador lá nos Estados Unidos com o Donald Trump. Pois é, agora estamos começando a entender, as coisas começam a se encaixar
Por que de tanto empenho e tanto interesse do presidente da República aqui, botar o filho como o Eduardo, como embaixador nos Estados Unidos, que tudo seria uma luva, né? Cairia como uma luva para essa família de milicianos, de bandidos, de marginais. Por quê? Porque agora o FBI americano está investigando uma possível participação do Eduardo Bolsonaro, milicianos brasileiros, no episódio da invasão do Capitólio, lá em janeiro, dia 6 de janeiro, a invasão que o Donald Trump, lembra que depois que houve a eleição e o Capitólio ia confirmar a eleição do Biden, e o Trump insuflou todo mundo a invadir. Pois é, um dia antes, isso aconteceu no dia 6 de janeiro, no dia 5, houve uma grande reunião com a autoridade, com articuladores, apoiadores do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E quem estava nessa reunião? Já foi confirmado pelo próprio FBI, Eduardo Bolsonaro, juntamente com outros empresários aqui brasileiros que são envolvidos com questão de armamento pesado, que vendem, que articulam, são questões de segurança, sabe aquelas seguranças, casas de segurança, empresas de segurança pública, pois é, com treinamento, pois é. Estava o Eduardo, essa pessoa, lá nessa reunião, junto com filhos do Donald Trump e outras autoridades, e aí articularam todas essas questões. E no dia seguinte houve aquela invasão com mortes no Capitólio. E o FBI está investigando. E segundo algumas informações, há sim o envolvimento direto de Eduardo Bolsonaro, um deputado federal que estava nesta reunião, estava nos Estados Unidos e que poderia ter envolvimento e até mesmo culpa nesta manifestação no dia seguinte, no dia 6, lá no Capitólio, terminando com mortes, com muita violência. Pois é. É muita coisa podre, né? Muita coisa. Porque agora começa a se encaixar o interesse, essa grande amizade de Donald Trump com Bolsonaro, o filho dele. Enfim, muita coisa vai acontecer ainda, estão investigando, mas eu já estou trazendo para você como aqui o naipe dessa família, desses milicianos que estão, quando eu digo que Jair Messias Bolsonaro levou a milícia para Brasília, levou seus marginais do Rio de Janeiro para Brasília, inclusive seus filhos, está aí a prova, está aí. Agora o FBI, e agora lá nos Estados Unidos não tem essa coisa de, lá o Augusto Aras para passar panos, né? Não, lá é Estados Unidos, eles vão investigar a fundo. Não tem Augusto Aras, viu? Não tem PGR lá, Procuradoria-Geral, amiguinho. Não tem STF, pessoal com rabo preso para, bom, aí eu não vou mexer porque, né? Como é o caso agora que está vindo à tona Rosa Weber mantendo Lula preso na época. Não tem. Lá é Estados Unidos. E não vem dizer que lá é comunista. Porque no final das contas, mas também é um governo comunista. Pois é, gente, está aí. A coisa vai pegar, muita coisa vai à tona. Nesta segunda-feira, para você refletir como tem, né? Como tem sujeira nesse angu. Como tem sujeira neste angu. E cenas dos próximos capítulos virão. Eduardo Bolsonaro, que ia ser embaixador, que o Jair Messias queria o filho aí. Reunião, né? Aquele tumulto, aquela coisa toda. Coisa de bandido, coisa de marginal, coisa de miliciano. Quando a gente fala isso aqui, a gente até entra em risco, é claro, né? Porque se eles articulam em nível internacional, imagina o que eles não podem fazer contra as pessoas que estão levantando esta lebre em todo o Brasil. Mas, tem que vir à tona e nós temos que colocar o dedo na ferida. Reflita comigo, reflita. Se gostou, dá um like, entra na página VOTI, VOOTI. Entra na página, inscreva-se e faça seu comentário. É importante para nós. Tá bom? Boa semana, gente. Com força, com garra. E cuide-se. Cuide-se. Não é questão de mimimi, não é questão de covardia. É questão de bom senso, cuidar da sua própria vida e da sua saúde e de todos. Ok? Respeito comunitário. Um abraço, até a próxima.